Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia, nesta semana, é considerada a última profissão romântica. Por isso, o sonho de ser jornalista sempre fascinou as novas gerações que pretendiam mudar o mundo. Com o fim da exigência do diploma, evaporou-se parte desta sedução. E por isso causa estranheza a insistência do bispo empresário Edir Macedo de forçar as portas do Sindicato do Rio para conseguir, pela via judicial, uma carteira de jornalista. O bispo ainda não entendeu uma questão elementar. Ele é empresário, empregador, e o Sindicato de Jornalistas é de trabalhadores, empregados. Para ser jornalista, além de saber escrever, é preciso entender o que se lê. Será impossível relacionar todas as façanhas de José Mindlin, cada uma das quase 40 mil raridades bibliográficas que salvou do esquecimento, foi uma aventura. Nos merecidos elogios publicados a propósito da sua morte, não se falou no seu desprendimento em ceder para a republicação a preciosa coleção com os 29 volumes do Correio Brasiliense, o primeiro periódico livre a circular no Brasil. A reedição do Mensário de Hipólito da Costa e a sua disponibilização para as escolas de jornalismo do país deu à nossa imprensa uma dimensão histórica que poucos conheciam. Por que foi possível publicar, sem restrições, os impressionantes vídeos das propinas no governo do Distrito Federal, enquanto eram embargadas pela Justiça as denúncias sobre a corrupção no Maranhão? Este é um debate que se trava nos bastidores de algumas redações brasileiras, mas ainda não chegou ao leitor. Seria muito instrutivo e oportuno. É evidente que ninguém está lastimando a divulgação daqueles vídeos da turma do governador Arruda embolsando as propinas. Graças à intensa exposição através da mídia, pela primeira vez em nossa história, um governador em exercício foi parar no Chilindró. Um avanço, vitória inequívoca na luta contra a corrupção. Mas este avanço poderia ter ocorrido meses antes, se a Justiça não impedisse o jornal Estado de São Paulo de prosseguir nas revelações sobre o inquérito da Polícia Federal a respeito dos negócios da família Sarney. O Estadão está sob censura judicial há 214 dias. Não fosse esse atentado contra a liberdade de expressão e informação, o governador Arruda talvez não fosse o primeiro a ser encarcerado. 2 pesos e 2 medidas? Este tipo de comparação não pode ser linear. A ciência jurídica é mais sutil, complexa, nuançada. Cada caso é um caso. A Polícia Federal investigou ambos os episódios, mas os inquéritos tiveram procedimentos diferenciados e foram apreciados por juízes com visões diferentes. Cada cabeça, uma sentença, mas a sociedade brasileira deveria estar apta a entender como funcionam estas cabeças e o porquê de cada sentença. Pelo menos, parte das suspeitas seriam esclarecidas. A Operação Caixa de Pandora, iniciada em novembro passado, revelou um esquema de Caixa 2 de pagamento de propina a políticos do DEM e autoridades em Brasília, que movimentou milhões de reais. Os vídeos com políticos de Brasília foram gravados pelo ex-secretário Durval Barbosa, que entrou no programa de delação premiada do Ministério Público. As imagens revelaram uma rede criminosa de corrupção que envolveu também o jornalista Edson Sombra, alvo de suposta tentativa de suborno de José Arruda. As contundentes provas produzidas a partir de gravações da Polícia Federal desmontaram um dos maiores esquemas de corrupção do país.
As cenas chocantes de políticos embolsando e escondendo dinheiro em meias foram mostrados pela mídia de todo o país e contribuíram para a prisão do ex-governador José Roberto Arruda, o primeiro governador em exercício preso por corrupção. A partir daí, outros políticos envolvidos foram afastados ou pediram renúncia, como o vice-governador Paulo Otávio, também investigado pela polícia. A crise foi tão profunda que motivou uma articulação em torno de uma intervenção no Distrito Federal. O caso do governador José Roberto Arruda se situa no quadro de normalidade de uma sociedade democrática como é o Brasil hoje. Há uma série de delitos praticados pelo governador e pelos seus auxiliares mais imediatos, seus cabos eleitorais. Esses casos de corrupção começaram a ser devassados pela imprensa e a imprensa pôde aprofundar e alargar o noticiário com fundamento na liberdade de informação que a Constituição de 5 de outubro de 1988 assegura. Neste caso emblemático, a polícia, aliada à justiça e com o apoio da mídia, agiu rápido no combate à impunidade. Mas no caso da Operação Boi Barrica foi muito diferente. Em julho do ano passado, a justiça proibiu o jornal Estado de São Paulo e seu site de publicarem notícias relativas à investigação. Nessa operação, a Polícia Federal investiga a atuação do empresário Fernando Sarney, filho do senador José Sarney. E mesmo depois de uma batalha judicial com direito a representações contra favorecimentos, recursos e liminares, o jornal continua censurado há 214 dias. A liberdade de imprensa é um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Por isso, é inconcebível que um jornal possa estar censurado há mais de 200 dias. A censura é incompatível no Brasil, é incompatível com o Estado Democrático de Direito e é incompatível, em termos de Brasil, com a Constituição da República. A liberdade de imprensa não é uma garantia da imprensa. Ao contrário do que se pensa, a liberdade de imprensa é uma garantia do cidadão, que tem que ser informado, e a imprensa é um veículo de informação das pessoas. Eis porque repugna a Constituição e repugna as leis que um jornal, seja ele grande, seja ele pequeno, possa ser censurado. No caso da Operação Boi Barrica, há um evidente favorecimento da justiça para um personagem poderoso que é o filho do senador José Sarney, presidente do Congresso Nacional. Houve aí uma intermediação de um favorecimento inadmissível no Poder Judiciário, porque o desembargador que proibiu a veiculação das matérias, o desembargador Dácio Vieira, tinha e tem uma relação de camaradagem e de familiaridade com a família do senador José Sarney. Então há aí uma clara distorção do pronunciamento do judiciário, que depois da imposição da censura prévia mostrou, como tem mostrado até hoje, lerdeza no tratamento do caso. E o fato é que há mais de 200 dias o Estado de São Paulo está sendo vítima de uma proibição absolutamente inconstitucional, com o aval do Poder Judiciário. Toda cobertura que envolva corrupção ou que envolva denúncia de corrupção de homens públicos, existem interesses que são contrariados e interesses que procuram se preservar. Sempre a notícia desfavorece um e favorece outro. As forças políticas, portanto, que procuram interferir na linha editorial e na pauta dos veículos, estão sempre presentes. Não é a existência de uma força política, no caso Sarney e no caso Arruda, que explica as diferenças de desdobramentos que os dois casos tiveram, porque as forças políticas estiveram presentes num e no outro. Você veja o caso do jornal Estado de São Paulo, ele não recuou um minuto sequer das apurações que vinha fazendo. Isso a despeito da existência de pressões políticas.
Para debater a atuação da mídia nesses grandes escândalos nacionais, estão conosco, na edição de hoje do Observatório da Imprensa, os repórteres Chico Otávio, do jornal O Globo, e Rodrigo Rangel, da sucursal do Estado de São Paulo, em Brasília, além da juíza Márcia Cunha, diretora da Associação de Magistrados do Rio de Janeiro. Rodrigo Rangel, nós vamos começar com ele, é repórter do jornal Estado de São Paulo, trabalhou na Rádio CBN, no jornal O Globo, no Correio Brasiliense, isto é, Época. Ganhou um prêmio Líbero Badaró e 3 prêmios ESSO, o mais recente, do ano passado, justamente pela reportagem sobre o caso Sarney. Foi o responsável por revelar documentos sigilosos da Operação Boi Barrica. Rodrigo, eu queria que você esclarecesse ao cidadão, ao telespectador, essa questão, que, do seu ponto de vista do jornalista, vamos ouvir primeiro os testemunhos dos jornalistas, depois, digamos, a aula da professora Márcia Cunha, ou a reflexão dela, para que se possa entender ou tentar uma comparação a esses dois casos. Eu queria que você contasse como é que foi a cobertura dessa Operação Boi Barrica. Bem, Diniz, nós estávamos no auge da cobertura sobre a existência dos atos secretos no Senado, quando chegamos a algumas informações relevantes que ligavam esses atos secretos àquela investigação feita pela Polícia Federal. A gente descobriu, por exemplo, que lá na investigação havia uma conversa telefônica em que o Fernando Sarney tratava da nomeação do namorado da filha dele, neta, portanto, do presidente do Senado, senador José Sarney, para trabalhar no Senado. E essa nomeação a gente foi apurando e descobriu que se dava por meio de atos secretos. Então a gente tinha lá atrás a informação a respeito do funcionamento dessa máquina de produzir atos secretos, e ali, no âmbito da Operação Boi Barrica, a gente viu que havia elementos concretos sobre a maneira como se negociavam as nomeações. Então, uma coisa se juntou à outra, e nisso abriu-se a porta para a gente tratar de todos os demais assuntos investigados pela Polícia Federal na Boi Barrica. A operação, bastante vasta, ela descobriu uma quadrilha capitaneada, segundo a Polícia Federal, pelo empresário Fernando Sarney e instalada nos órgãos públicos, principalmente no setor elétrico, que é apinhado de nomeados, de aliados políticos do senador José Sarney. Então, uma coisa casou com a outra e, de repente, nos vimos impedidos de continuar publicando reportagens a respeito disso, quando a crise do Senado estava em seu auge. O senador José Sarney estava ali sendo pressionado a deixar a presidência, ou quem sabe até renunciar ao cargo de senador. Foi exatamente neste momento que a Justiça, pelas mãos do desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, proibiu o jornal de continuar publicando reportagens a respeito da operação, Diniz. Mas, Rodrigo, só um esclarecimento, depois vamos aprofundar isso. Vocês sabiam que o caso estava sob sigilo? Quer dizer, havia conhecimento de que isso não podia ser levado a público? Diniz, há que se registrar um dado importante. Muito antes desse caso chegar a nós, jornalistas, muito antes da gente ter acesso às informações sobre a operação, o próprio Fernando Sarney tinha tido acesso. A operação vazou lá atrás, meses antes de vazar para a imprensa, vazou para os investigados. E no processo, no inquérito, aliás, há dados de sobra a respeito desse vazamento. Ou seja, o investigado já sabia e nada se fez. Quando a imprensa descobre um assunto que é de interesse público, a gente está tratando ali de desvio de dinheiro público, aí ele vai e recorre à justiça para impedir a publicação das reportagens. A gente sabia sim, mas havia interesse público no assunto e, portanto, era obrigação nossa levar aquele assunto às páginas.
Chico Otávio é repórter especial do jornal o Globo, professor da PUC-Rio, recebeu 3 vezes o Prêmio ESSO, é autor de reportagens de destaque como o escândalo da LBV, a Legião da Boa Vontade, a máfia do INSS, o caso Rio Centro e fraudes nas importações, e tem vindo a este programa, nos dá a honra de vir a esse programa, sempre na qualidade de repórter investigativo. Chico Otávio, isso acontece com frequência, quer dizer, quando o réu, ele, apesar do sigilo, ele é informado antes do caso prosseguir, quer dizer, isso aqui tem uma irregularidade, um benefício, não é? Quer dizer, não houve um tratamento isonômico, né? Acontece com frequência. Primeiro, boa noite, né? Obrigado aí pelo convite. Sim, acontece com frequência, inclusive já existe até inquéritos aqui no âmbito da Polícia Federal para apurar vazamento em investigações importantes feitas aqui no Rio de Janeiro. Mas, Diniz, eu queria fazer uma pequena ponderação, claro, né? Lógico, 241 dias é algo lamentável. 214 dias, né? Agora, ainda bem que essa polêmica se dá em torno do processo legal. A gente está aí acompanhando outras experiências latino-americanas, né? Que os obstáculos são erguidos pelo braço forte do poder, do governo. Eu estava vindo para cá e soube da morte, de um assassinato de um jornalista venezuelano de oposição hoje. Então, ainda bem que é algo, assim, são mazelas, mas da democracia. Então é importante fazer essa ressalva. Agora, o que eu acho, Diniz, é o seguinte: há um certo exagero nas decisões judiciais sobre segredos de justiça. Muitas vezes, sem o menor propósito, a gente vai lá e baixa o segredo de justiça. Quando é possível, você proteger apenas parte do processo, você não precisa proteger o processo inteiro. E aí vale lembrar o seguinte, que a imprensa ela tem servido de fiscal da atividade judiciária também. Assim como a justiça nos fiscaliza, nós também fiscalizamos a atividade judiciária. Daí eu acho altamente salutar que os jornalistas tenham acesso a esse processo, ainda que seja acesso a parte desse processo. Agora, também não vou negar que existe uma influência política que exerce um certo peso aí nas decisões judiciais. E só para fechar, Diniz, o seguinte: questão do segredo de justiça, já existe um entendimento, até eu acho que uma jurisprudência formada, não é responsabilidade da imprensa, é responsabilidade do vazador da informação, e não do jornalista. É isso. Márcia Cunha é juíza titular da 2ª Vara Empresarial, é diretora da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Como juíza da Vara Empresarial, trabalhou em casos da Varig, Daniel Dantas, Nagy Haas, entre outros. É coordenadora de Direito Empresarial da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Doutora Márcia Cunha, agora que já temos aqui mais ou menos uma visão dos 2 casos, eu queria as suas reflexões sobre isso. Quer dizer, num episódio, a coisa foi fulminante, foi extraordinária, com resultados também inéditos na história política brasileira. Um governador em exercício vai para a cadeia e vai renunciar, certamente, e todo mundo envolvido também. Quer dizer, é um caso de uma eficiência, de uma velocidade, de uma intensidade extraordinária, inédita, né? E do outro caso, temos essa morosidade e, sobretudo, essa agressão à Constituição, que é a censura imposta ao Estadão. Eu queria que a senhora nos explicasse cada cabeça uma sentença, essa discrepância entre os 2. Bom, vou tentar, não é uma tarefa muito fácil. O que acontece, Diniz, é que nós temos 2 valores aí a serem protegidos, né? Na verdade, o sigilo da investigação, ele tenta proteger a investigação e não a pessoa do investigado. Tanto que o sigilo, muitas vezes, é contra o próprio réu, nem o próprio investigado, melhor dizendo, tem acesso àquelas informações, exatamente para que aquela investigação possa chegar a bom termo. Né? Não haja nenhuma influência externa que evite que se chegue ao bom resultado. Para isso exige o sigilo. E é o que... e aí o que acontece? Quando um processo desse vaza, quando uma informação dessa vaza, a imprensa, obviamente,
se o caso é de interesse público, e normalmente é de interesse público, a imprensa quer publicar e quer divulgar. Esse é um direito da imprensa e, principalmente, é um direito do cidadão de receber essa informação, né? Eu tenho certeza absoluta que as coisas, nesse caso de Brasília, agora do governador de Brasília, não teriam caminhado como caminharam, com a celeridade com que caminharam, se não fosse o grande apelo público. E esse apelo público é feito como? Através da imprensa, né? Sem dúvida nenhuma. O que acontece no caso do Fernando Sarney essa decisão da Justiça em não permitir a divulgação não foi uma decisão que visou proteger a investigação, porque esse pedido, inclusive, nem vem de parte dos investigadores, vem de parte de dos investigados. Então, esse pedido essa decisão visa proteger a honra do investigado, a não exposição dele antes de um resultado da investigação e do processo, sob, provavelmente, a alegação de que ninguém pode ser condenado publicamente antes de ser condenado judicialmente. Bom, eu tenho uma posição pessoal que difere dessa decisão judicial. Eu acho que aí nós temos dois valores. O primeiro, o valor da informação pública e a importância da atuação da opinião pública sobre decisões judiciais, sobre investigações que digam respeito a questões públicas, ao interesse público. Quando o dinheiro é público, quando se tratam de cargos públicos, quando o investigado é uma pessoa pública, eu entendo que o público tem que estar informado o máximo possível, se respeitando unicamente o interesse da investigação. Ou seja, o público só não merece ser informado quando essa informação que ele vai receber possa vir a influenciar a investigação. Fora disso, eu acho que o público sempre tem direito. O homem público, ele tem que ter consciência de que ele não tem uma privacidade igual ao homem que não é público, né? O homem público tem a sua vida pública exposta e é dever dele prestar contas sobre essa vida pública. A única coisa do homem público que tem que ser preservada é a privacidade dele, a vida particular dele. Fora isso, é dever dele expor e esclarecer sempre que chamado. Então, eu tenho realmente uma posição bastante diferente nesse caso. Ainda bem. Né? Mas, lógico, obviamente, a gente respeita todas as decisões judiciais, sejam elas quais forem. Esse é um princípio que a gente tem que respeitar, sob pena de a gente virar uma desordem total. Mas eu acho que mais importante do que preservar a honra de qualquer pessoa, principalmente uma pessoa pública, o mais importante é a informação, que é através da imprensa que nós prestamos conta. Eu não presto contas ao CNJ, eu não presto contas ao Tribunal de Contas. A minha prestação de contas verdadeira aos meus patrões verdadeiros, que é o público, é quando a imprensa publica o meu trabalho, quando a imprensa me chama a informar sobre o meu trabalho. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje o Observatório da Imprensa debate a cobertura dos grandes escândalos e as tentativas de cerceamento da informação. Chico Otávio, você recentemente fez uma denúncia, primeiro, extremamente corajosa, muito bem fundamentada, envolvendo o corregedor de justiça aqui do Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse para o telespectador, sobretudo o telespectador de fora do Rio, que não acompanhou talvez esse caso com muita atenção, explicando que a coisa também pôde ir com muita velocidade. Né? Sim, sem dúvida. Até me surpreendeu, né? Nós iniciamos essa série de reportagens sobre as ligações de um lobista com o então Corregedor-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Roberto Vider, no dia 8 de novembro. No dia seguinte, o Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento e 2 meses depois, esse desembargador foi afastado. E assim, eu posso aqui garantir que em nenhum momento eu sofri qualquer tipo de restrição ou tive qualquer dificuldade de acesso às informações a respeito desse caso. Surpreendeu para mim,
uma experiência altamente positiva, até por se tratar, na minha opinião, do segundo cargo mais importante da estrutura do Poder Judiciário no Estado do Rio, né? Estava protegido pelo sigilo, o caso? Não estava protegido. Pelo menos assim, aquilo que eu tive acesso não estava protegido pelo sigilo. Rodrigo, eu queria que você contasse, quer dizer, por que... Muito bem, tem uma decisão judicial, depois o Supremo se manifestou sobre a censura ao Estado de São Paulo, de uma forma meio reticente, mas por que afinal, o inquérito chamado a Operação Boi Barrica, ela tem ramificações, vocês não estão proibidos de investigar paralelamente, por que esse caso não prossegue? Mesmo não usando os dados vazados pela Polícia Federal. Diniz, é importante frisar aí que esses dados não foram necessariamente vazados pela Polícia Federal. Houve aí um esforço de reportagem tremendo para a gente conseguir, porque muitas vezes claro. As pessoas pensam, o Estadão publicou essa reportagem porque alguém da Polícia Federal foi lá e deu de mão beijada. Não, soube que existia essa informação e foi atrás, com N pessoas, sabe, não só da polícia, a gente conversou com gente de vários órgãos, pessoas que tinham acesso à investigação e conseguiu esses dados. Agora, o fato é que a gente não pode publicar qualquer dado relativo a essa operação. Nós temos, sim, trabalhado durante esse período da censura na apuração de reportagens a respeito de assuntos relacionados ao caso, mas essas reportagens, de uma forma ou de outra, elas esbarram na proibição. Então, a gente tem apurado, tem produzido essas matérias, mas elas estão lá guardadas para o momento em que cair a censura, Diniz. Eu queria só fazer uma observação, que no caso da Caixa de Pandora, que é outro caso que nós discutimos hoje aqui no Observatório, o ministro Fernando Gonçalves, do STJ, no dia em que a operação foi para a rua, ele decidiu suspender o segredo de justiça, para você ver realmente como nós temos dois casos que são realmente bastante emblemáticos para essa discussão. E por que nesse caso ele permitiu? Diniz, eu vou contar uma experiência pessoal. No dia em que a gente soube que os policiais federais estavam na rua, eu corri para preparar lá, eu mesmo, no meu computador da redação, um pedido para ter acesso aos autos. Aí fui lá à tarde no STJ e protocolei, usando, enfim, os dispositivos de sempre, argumentando que, enfim, que o assunto era de interesse público e que gostaríamos de saber. E, para minha surpresa, horas depois havia no andamento do processo um despacho do ministro, porque, na verdade, no fim das contas, Diniz, era impossível segurar, era impossível manter aquilo ali e no fundo, havia interesse público sobre o assunto. No dia seguinte, certamente alguma coisa ia vazar, então o ministro, por conta própria, aquela parte da investigação que ele considerava que já estava bastante evoluída, por que não liberar? O assunto é de interesse público, se trata de dinheiro público ali. É preciso que a opinião pública saiba. Então foi esse o argumento que levou então o ministro Fernando Gonçalves a abrir à imprensa os dados sobre a operação Caixa de Pandora. É certo que ainda há informações protegidas pelo segredo, mas uma parte do inquérito já foi liberada para consulta à imprensa, já rendeu várias matérias. Doutora Márcia, por que esse procedimento do ministro Fernando Rodrigues não se torna paradigmático, quer dizer, que coincide, aliás, com a sua posição também, e que é a mais sensata, mais cívica, mais democrática também? Por que isso não se torna geral? Quer dizer, claro que cada instância tem aí a sua liberdade, sua autonomia, não há um centralismo judicial, mas alguma coisa tem que ser feita, porque senão nós não vamos para frente, não é?
Na verdade, o dispositivo jurídico para tomar esse tipo de decisão já existe, né? Agora, o que acontece é que cada juiz tem a liberdade de decidir conforme o seu entendimento. Então, nunca nós vamos ter decisões judiciais absolutamente uniformes em casos muito semelhantes. Isso dificilmente vai existir, né? Isso é da natureza mesmo do exercício da justiça humana. Agora, nesse caso da Caixa de Pandora, a medida que se tomou é extremamente correta em termos jurídicos. Por quê? Porque se protege a investigação enquanto é necessário para a investigação e no limite em que for necessário para a investigação. A partir do momento que um determinado ponto da investigação já está completamente esclarecido, não há mais necessidade de se manter aquilo em sigilo. Ao contrário, há necessidade, sim, de se tornar aquilo público para que a população possa julgar, inclusive, a atuação da própria polícia. Se foi bem feita, se não foi bem feita, se houve abuso, se não houve abuso, né? E continua-se, então, mantendo em sigilo aquela parte da investigação que ainda não chegou ao final, ou mesmo não tendo chegado, ou mesmo quando não chega ao final, ainda haja necessidade de se manter o sigilo. Doutora Márcia, temos aqui vários telespectadores fazendo perguntas coincidentes sobre, resumidamente, o que aconteceria ao jornal Estado de São Paulo caso publicasse as notícias proibidas relativas à Operação Boi Barrica? Bom, as consequências certamente seriam muito graves, né? Deve haver uma imposição de uma multa, pode haver, inclusive, prisão das pessoas que desobedecem uma ordem judicial dessa natureza, e multas muito, muito sérias, muito graves, além deles provavelmente estarem sujeitos a uma indenização por danos que vierem a causar às pessoas que forem citadas ali naquela investigação. Tá? Chico Otávio, você tem uma vasta experiência aí nessas questões investigativas e sua presença aqui no Observatório tem sido constante a propósito do jornalismo investigativo. Não é? Quando é que vai acontecer uma virada nessa situação? Quer dizer, o Brasil está, digamos, atolado aí numa série de situações que realmente não permitem a administração de justiça, não é? O judiciário cai em descrédito, a imprensa não pode desenvolver, não é? A imprensa brasileira não pôde desenvolver o seu potencial investigativo justamente por causa desses episódios. Como profissional, homem de redação e também professor, como é que você vê uma saída para esse... Diniz, olha, eu sou um incorrigível otimista, eu acho que isso não vai se dar a curto prazo, mas é um processo em evolução, né? A imprensa está aprendendo com ele, eu acho engraçado, você estava falando em investigação, eu como homem de redação, o crescimento, né, hoje da presença dos departamentos jurídicos das redações no processo de produção de um trabalho jornalístico. Hoje, determinados assuntos, eu faço parceria com os advogados do jornal. O advogado do jornal que tradicionalmente só atua no caso depois que a matéria sai publicada, hoje não. Hoje ele participa do processo, né? Ele cobra... Mas isso é bom ou isso é ruim? Eu acho bom. Eu acho bom porque quem ganha com esse excesso de zelo, né? Porque o advogado, ao contrário do repórter, ele é um profissional extremamente conservador. Para alguns até a matéria não sairia publicada. Vamos deixar isso de lado. Ele fica ali em cima. Ele cobra provas, documentos, outros tipos de checagem, rechecagem, o cuidado na própria redação do texto, nos títulos, na própria foto que vai ser editada. Eu acho interessante. No fundo, na minha opinião, quem ganha é o leitor.
porque isso não deixa de contribuir para a qualidade do produto que nós estamos fazendo. Sim, mas ganha o leitor, tudo bem, mas as coisas não caminham, não é? Não, olha bem, isso eu estou falando assim, de uma grande redação, como é o Globo, como é a Folha de São Paulo, como é o Estadão. Agora eu fico pensando como é que isso se dá na imprensa dos grotões, né? Aqueles jornais que não têm condições de contratar um advogado para se defender. Eles preferem não publicar mesmo, para não correr o risco de tomar uma indenização pesada e essa indenização até significar o fim do negócio. Então é ruim para uns e, de certa forma, até é salutar para outros. Rodrigo, tem aqui de Belém a Gladys Ribeiro, pergunta: não seria o caso do jornal Estado de São Paulo investigar outras possíveis irregularidades cometidas pelos supostos réus da Operação Boi Barrica? Gladys, estamos investigando, estamos apurando. Tem uma série de linhas de apuração que a gente tem trabalhado e eu acho que em breve a gente vai poder publicar isso. São escândalos significativos. Essa operação, ela abriu a porta para um esquema bastante azeitado, sabe, de exploração da máquina pública ali no setor elétrico. A gente está apurando e eu acho que em breve os leitores do Estadão vão poder ler as nossas reportagens a respeito do assunto. Doutora Márcia, muito bem, quer dizer, muito mal. O Estadão não pode noticiar. Mas e o resto da imprensa? Por que o resto da imprensa... Quer dizer, claro, não cabe à senhora determinar isso, mas aí pensando alto, por que o resto da imprensa não se reúne? Porque é uma questão corporativa vital para a sobrevivência da instituição, não é? Por que o resto da imprensa não se reúne e lança o que eles tiverem de informações novas sobre o caso, porque eles não estão proibidos. Não estão impedidos. Essa decisão judicial atinge unicamente o Estado de São Paulo. Agora, por que os outros jornais não lançam essa matéria? Eu não sei se eles não têm material para isso, se isso foi uma investigação a qual só o Estado de São Paulo se dedicou, né? Normalmente essas grandes matérias, um jornal se dedica e o outro depois é que vai atrás, aí pode ser alguma coisa desse tipo. Mas judicialmente eles não estão impedidos. E eu acho que uma coisa que o Chico falou que é importante, esse trabalho dos advogados com os jornalistas, né, com os repórteres, é um trabalho importante porque equilibra a coisa. Não é porque eu acredito na liberdade de imprensa e defendo a liberdade de imprensa e acho que a censura tem que ser sempre uma censura posterior, no sentido de punir os excessos, que eu acho que os órgãos de imprensa não têm que ser extremamente cuidadosos com o que vão publicar. Porque naquele filme A Dúvida, tem uma cena em que o padre está falando para o sermão e ele diz que um pecador foi se confessar e o pecado que ele tinha cometido tinha sido difamar uma determinada pessoa e ele então perguntou para o padre o que ele poderia fazer. E aí o padre que o estava confessando disse: meu filho, o que você fez é mais ou menos como subir em cima de um telhado com um travesseiro de penas, arrebentar aquele travesseiro de penas e as penas todas voarem. A única coisa que você pode fazer para reparar o que você fez é catar todas as penas, o que é impossível. Então, realmente, depois que você ofende a honra de uma pessoa, você não cata todas as penas. Por isso é que os jornais têm que ter muita responsabilidade. E é o que a gente tem visto na grande imprensa brasileira, né? Raramente a gente vê erros e excessos neste sentido de ofender a honra indevidamente de uma pessoa. Aliás, quando você publica um fato verdadeiro, que ele é um fato negativo para alguém, você não está ofendendo a honra da pessoa. A pessoa que fez, ele que pode ter se ofendido quando praticou aquele ato negativo. A imprensa está só comentando. A imprensa ofende a honra de uma pessoa quando ela comenta... Quando ela é inocente. Exatamente, quando ela publica aquilo que não ocorreu. Né? Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já.
Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que discute a mídia e as denúncias e também a censura sobre a mídia. Doutora Márcia Cunha, esse amadurecimento da imprensa, de se cercar de todos os cuidados, de ter um apoio, um suporte técnico jurídico, não é? Faz com que realmente as críticas da imprensa sejam mais contundentes. E isso tem levado alguns juízes a posições, digamos, a atitudes corporativas em defesa de colega, não é? Temos recentemente um caso absurdo. O grande repórter investigativo da Folha, Frederico Vasconcelos, e a Folha de São Paulo foram condenados a pagar uma multa de 1 milhão uma indenização de 1.200.000, algo assim, pela uma série de reportagens muito bem fundamentadas sobre o juiz Maslum, lá de São Paulo. Não é? Quer dizer, aparentemente, tudo indica que foi digamos, uma decisão corporativa, né? Solidariedade corporativa. Como é que a senhora vê isso? Quer dizer, a imprensa pretendendo cumprir o seu papel e de certos juízes, sentindo-se sitiados, eles se aproximam e criam esse grande entrave à democracia brasileira, né? Bom, em primeiro lugar, essa coisa do corporativismo é uma coisa um tanto quanto humana. E funciona tanto para um lado, para dar altas indenizações, como para dar baixas indenizações. Eu tenho um colega agora que ajuizou uma ação contra um grande jornal e a condenação dele foi de R$30 mil. Quer dizer, aí o colega que o julgou, com medo de, às vezes, ser taxado de corporativista, condena a uma indenização bastante baixa, né? Então, o corporativismo também tem as duas faces, né? E quem está tendo um papel muito importante na regulação das indenizações por dano moral, porque elas não tem um padrão, como a pena, para quando a gente vai condenar alguém por roubo, você tem limites para trabalhar. O dano moral, não, você não tem absolutamente padrão de números nenhum. Então, teoricamente, o juiz pode dar quanto ele achar que deve dar e o outro dá metade, dá 10%. Então, quem está com esse papel de estabelecer alguns parâmetros é o STJ. Ele está tentando arduamente estabelecer. E nos recursos extraordinários, nesses casos em que as indenizações ultrapassam um determinado limite do razoável, ele tem trazido o valor das indenizações para um patamar aceitável e mais justo, né? E nós herdamos isso, lamentavelmente, dos Estados Unidos, onde as indenizações por dano moral são absolutamente extraordinárias. E estamos adaptando isso e ajustando isso para a nossa realidade. Esse papel é um papel do STJ e que tem feito com bastante competência. O Rodrigo Rangel tem aqui uma pergunta dirigida a você pelo Laureano Arantes, de São Paulo. Ele pergunta, ele constata e pergunta também o fato da família Sarney ser dona de empresas de comunicação não é um paradoxo quando exigem, ou estabelecem ou forçam a criação de censura à imprensa? É um grande paradoxo, sim, Laureano. E com um detalhe, eu passei algumas semanas no Maranhão durante a apuração dessas matérias e houve casos em que você estava lá na porta esperando alguém para conversar e no dia seguinte aparecia uma foto sua nos veículos da família, sabe? A família Sarney não apenas foi à justiça e conseguiu censurar um jornal, como ela usa dos seus veículos de comunicação no Maranhão para se proteger também e para atacar aqueles que de alguma forma a incomodam, sabe? Houve uma situação em que eu estava na porta da casa da governadora Rosiana Sarney, no Calhau, e um fotógrafo oficial do governo foi lá e me fotografou a mim e ao meu fotógrafo, o Celso Júnior,
E no dia seguinte, a foto estava lá no blog, sabe, com um texto nos atacando, enfim, essas coisas acontecem no Maranhão. Rodrigo, eu queria que você esclarecesse também certas sutilezas jurídicas, não é, desse caso. É que o Fernando Sarney, recentemente, antes do fim do ano, ele suspendeu o embargo à publicação. O que aconteceu e por que isso não permitiu que o jornal se liberasse? Você podia dar as explicações necessárias aos nossos telespectadores? Claro, Diniz, claro. O Fernando Sarney desistiu do processo da censura, claro. Havia passado todo aquele turbilhão que envolvia o senador Sarney no Senado, a crise já havia amainado. E depois disso, no último dia do ano judiciário, em 2009, o Fernando Sarney foi à Justiça e disse que estava desistindo do processo da censura. Só que tem um detalhe, o Estadão, como contraparte no processo, precisa concordar com a desistência. E a direção do jornal então decidiu que o Fernando Sarney ele não pode decidir quando começa e quando termina a censura. A direção do jornal entende que precisa levar esse processo até o final, que a Justiça precisa julgar o mérito. Que essa questão seja, de uma vez por todas, definida na Justiça e que o Estadão, no fim das contas, tenha ganho de causa. Porque essa questão ela transcende agora essa briga do Fernando Sarney com o jornal. O Diniz passou a ser uma questão de interesse da mídia como um todo e da sociedade brasileira, que é a principal interessada. Doutora Márcia, tem uma pergunta de Ilhéus, Bahia, da Valéria Andrada. Ela pergunta como fica a situação de uma pessoa difamada pela imprensa. O direito de respostas não é falho no Brasil? E aí acrescento eu, sobretudo agora que a lei de imprensa foi praticamente anulada, foi integralmente anulada, deixou um vácuo aí no tocante ao direito de resposta, que aliás a Escola de Magistratura, lembro que li no Globo uma matéria que estavam querendo encontrar uma saída para não deixar esse vácuo com relação... Sim. O fato da lei, de não haver mais uma previsão legal para o direito de resposta, sem dúvida, ele continua existindo, porque é a obrigação da imprensa dar voz à parte que está sendo mencionada, todas as partes que estão sendo mencionadas numa determinada reportagem. E se por acaso a imprensa não fizer isso voluntariamente, basta a pessoa recorrer ao Poder Judiciário, que ela terá direito, sim, a expor o seu ponto de vista. Mas isso raramente vai ser necessário, ou seja, raramente vai ser necessário que a parte venha à justiça, porque os grandes veículos de comunicação geralmente fazem isso voluntariamente, até para dar credibilidade às suas próprias matérias. Claro. Né? Como é que você vê, Chico Otávio, toda essa questão, esse imbróglio da lei de imprensa que foi revogada de uma forma, eu acho, um pouco subjetiva demais, que não se pensou que havia algumas coisas que precisavam ser preservadas e depois implementadas, porque para não deixar o vácuo que existe nesse momento, né? Diniz, eu acho que naturalmente vai haver uma regulamentação desse processo, tá? Agora, isso não significa que as coisas estejam aí liberadas. Nas campanhas eleitorais, há uma profusão de decisões de direito de resposta que os jornais são obrigados a cumprir. Isso aí eu acho até que de uma forma exagerada, né? A gente hoje está tentando aqui encontrar alguns mecanismos para que isso não engesse a nossa cobertura. Certamente vamos enfrentar o problema agora em 2010. Eu lembrar também o seguinte, que essa coisa do direito de resposta, de você oferecer um espaço numa página impressa, isso está um pouco superado pela própria evolução da tecnologia. Hoje, a parte atingida por alguma reportagem tem condições de se defender em tempo real. Hoje o cara entra ali no site do jornal e se defende. Quando ele próprio não cria o seu site, tem aí o exemplo da Petrobras, né, que lançou um blog, e isso gerou uma polêmica, mas, de certa forma, é um espaço que ele está conquistando aí
para também se defender, e isso não deve ser desconsiderado. Tem aqui de João Pessoa, o Joca Ibaí. Ele pergunta para você, Chico, e estamos com pouco tempo. Vou rápido. Seja breve. No Nordeste, o coronelismo ainda é muito forte. Ele é de lá. E no Sudeste, qual é a força política sobre a imprensa? Olha, eu acho que hoje os grandes jornais têm uma relativa independência, né? A receita publicitária desses jornais do Sudeste garante a esses jornais uma certa independência. Mas também existe coronelismo em alguns setores da imprensa na região Sudeste, né? A gente não pode pensar só na imprensa da região Sudeste baseada nos 3 grandes jornais do país. Existe também esse problema aqui. Doutora Márcia, para encerrar essa reflexão coletiva, não é, que fizemos todos sobre essa situação, a senhora acredita que, e aí é mais uma coisa subjetiva, a senhora acredita que nós vamos poder ultrapassar essa coisa estacionária que é a justiça, não é? A justiça brasileira, ela não consegue passar a impressão de velocidade, de celeridade, com isso ela fica injusta, não é? A justiça tardia não é justiça, né? Mas eu acho que nós já estamos criando cada vez mais mecanismos para sermos mais céleres, estamos tendo cada vez mais cobranças. Agora mesmo nós acabamos de sair de uma meta 2 do CNJ, que foi julgar todos os processos que tivessem dado entrada até 2005. Quer dizer, estamos fazendo uma informatização imensa da justiça, mas também nós temos que ver o seguinte, o crescimento dos direitos das pessoas e a informação que as pessoas hoje têm sobre os seus direitos fizeram com que a demanda aumentasse muito. Felizmente. Isso é democracia. Exatamente. Foi uma piora que representa um grande ganho, né, social. Quero agradecer a presença da juíza Márcia Cunha e dos jornalistas Chico Otávio e Rodrigo Rangel. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.